Fala, galera do YouTube, tudo bem? Agora sim, eu sou o João da Info. Muito obrigado a todos pela audiência de sempre, tá ok? Curte, compartilha, apoie o canal, critique, deixe seu comentário, deixe sua dúvida. Estou sempre lendo aí os comentários para tentar responder vocês também. Deixe tip, quem quiser também, fique à vontade. A ideia aqui é sempre somar, apresentar cenários de jogos, apresentar noticiários, tá? Apresentar a minha visão sobre o jogo, as análises e, claro, mostrar um pouco das tips que eu estou fazendo e da movimentação que eu estou fazendo na minha banca, tá? Que ela, por sinal, aqui está bastante movimentada, com 21 apostas em abertos, todas as unidades aqui já devidamente queimadas. A gente vai meter marcha na Champions League, que é uma competição que eu gosto muito de trabalhar como apostador, tá? Alta liquidez, cenários bem claros para mim de jogos, uma leitura um pouco mais fácil até, times que eu consigo explorar melhor, beleza? Então nós vamos começar primeiro falando para vocês sobre a importância da tabela. O regulamento diz o seguinte: dentre o primeiro e o oitavo vão direto para as oitavas de final. Do nono ao 24º há uma fase eliminatória pré-oitavas, tá? Jogos de ida e volta, onde o nono enfrenta o 24º. Então hoje nós teríamos um Aston Villa e Real Madrid, com a vantagem do Aston Villa de fechar o confronto em casa. Tá? O décimo enfrenta o 23º, o Sporting versus o Dinamo. Isso se a tabela terminasse hoje, mas ainda faltam 3 rodadas. O que vocês precisam enxergar? Que para ficar entre os 8 primeiros, a linha de corte é 15 pontos. Tá? Os matemáticos estão prevendo que essa pontuação do Liverpool aqui é necessária para estar entre os 8 primeiros. Segundo, para ficar entre os 24 primeiros, há uma previsão de mínimo de 10 pontos, que está quase sendo alterada a 11 por conta desse número de times aqui na faixa da zona intermediária. Tá? Os matemáticos dizem que são 10 pontos, 10 entre 11, 10, 11, uma faixa de corte ali, que já está um pouco se aproximando do 11, tá ok? Tem muitas surpresas aqui, Dinamo, Bruges. O que acontece? Primeiro, é super vantajoso você já ir entre os 8 primeiros, correto? É uma fase a menos, seu time descansa mais. Tá? Você acumula jogos em um momento muito difícil da temporada, porque a pré-Champions, a pré-oitavas já é colada nas oitavas, tá? É muito difícil. É uma semana depois de terminar essa fase da Champions, é um calendário muito duro. Então os times estão tentando lutar para ficar entre os 8 primeiros. Tá? E segundo, que quando você está aqui nessa nona posição, décima posição, 11ª posição, você cria um must-win de tentar ficar entre os 8. Porque você já está garantido na 24ª posição, entendeu? Possivelmente aqui é os casos de Mônaco, Arsenal, precisam de só mais um ponto para ficar entre os 24. Beleza? Então são rodadas muito quentes. Alguns jogos super overs, tá? E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é Leipzig, Slovan e Young Boys. Esses times com 3 vitórias possivelmente nem se classifiquem mais. Tá? Eles estão eliminados. Mas todo cuidado é pouco, principalmente com Leipzig, que é um time de nível, porque a Champions paga por vitória, prêmio elevado. A Champions paga ao clube um prêmio por vitória. Então, por isso que eles não vão entregar, além de todo o prazer de estar jogando uma Champions League, a maior competição do futebol mundial. Esses clubes também não vão largar o osso. Não é assim, Leipzig está fora, vou jogar no Aston Villa. O Young Boys está fora, vou jogar aqui na goleada do Stuttgart. Nem tudo é assim. Tá ok? Mas pode significar sim também um cenário over de um time que tem que ganhar para ganhar dinheiro e o outro que ganhar para se classificar. Beleza? Nós vamos começar agora jogo a jogo e nós vamos trabalhar aqui, meus senhores, com a rodada de terça-feira. Conteúdo desmembrado entre terça e quarta-feira. Os jogos de terça-feira na tela para vocês, começando com Liverpool e Girona. Liverpool e Girona entra na minha faixa de odd, no meu critério de over 1,5 DC para o Liverpool, tá? É uma odd não muito próxima do ML, mas é um padrão de jogo que eu gosto muito e que o Liverpool vem se cumprindo. Tá? Alguns cenários aqui interessantes. Primeiro, o Girona ganhar ou ganhar em termos de classificação, tá ok? Então nós temos aqui, ó, Oriol Romeu, desfrutar da Champions, não quero deixar de ser competitivo. É um pouco isso que eu falei. Tá eliminado, mas vamos desfrutar da maior competição do mundo, tá? Gravenberch, sua comparação com o Kroos. Calma, né? Dá uma segurada. Ele mesmo fala, calma, sem devaneio. O Girona está melhorando muito e não teve muita sorte na Champions, diz o Arne Slot, mostrando respeito ao adversário. Então a gente puxa a tabela de classificação aqui. Eu vejo que o Girona tem 3 pontos. Se soma aos 9 pontos que faltam, vai a 12 e se classificaria. Mas precisa ganhar do Liverpool. Matéria de classificação, não há outro resultado que importa. Ganhar do Liverpool. Vai ganhar? Acho que não. Tem valor o Liverpool? Acho que sim. E isso para mim muito pelo fato de que o Liverpool quer terminar logo a Champions
e ficar entre os 8 primeiros, e classificando já fica entre os 8 primeiros matematicamente. E aí entra um detalhe importante: nas oitavas é sorteio. Então, não tem mais diferença ficar em primeiro ou oitavo. Tá? Se classifica e depois põe reserva. Se classifica entre os 8 primeiros. Depois faça o que você quiser da competição. Tá? O calendário você desfrute como você bem entender. Porque depois do sorteio pode acontecer do primeiro pegar o segundo nas oitavas de final. Então o Barcelona, de repente, pegar o Baby Barça e por aí vai. Né? Se bem que tem o sorteio ali dos 8 com os times que vêm da repescagem. Mas é sorteio. Beleza? Segundo que, eu acho que o fato do Liverpool ter descansado contra o Everton, um jogo que sequer existiu, pode pesar a favor, né, de botar força máxima aqui. O time titular é o que se está desenhando, com o Liverpool de Salah, de Luiz Dias, de Darwin Nunes ou Gapco, de McAllister e Gravenberch no meio campo, tá? Com o Van Dijk na zaga assim, com a volta do Alisson provavelmente. Muito cenário que me deixa otimista de pegar o Liverpool, tá? E também o Girona está muito mal defensivamente. A declaração do Mitchell aqui: não podemos deixar de passar a oportunidade de sermos nós mesmos. Tá? Eu acho que indica que o Girona vai tentar fazer o seu jogo contra o Liverpool, ok? E não só se comportar de uma maneira defensiva. E eu acho que isso tende a realmente deixar o jogo muito mais propício para um over, para um cenário legal de um Girona em casa que precisa vencer. E o Girona tá me mostrando muita dificuldade de eu encontrar o padrão desse Girona. O time que um dos times que eu mais gostava na temporada passada, e eu fui conhecido também no meu conteúdo sempre de falar Super Girona, e pegando o Girona, toda aquela fase dele, claro, padrão claro de jogo. Tá difícil de eu entender o que é esse Girona. E aí? Vocês querem a bola ou não querem a bola? Tá? Deram a bola pro Real Madrid. O Real Madrid fez quase 60% de posse. Tá? Que não é muito comum do Real Madrid, não. O Real Madrid não é um time de posse. O Real Madrid gosta de chamar o adversário. Tá? Aí de vez em quando ele faz uns jogos de posse. Aí de vez em quando ele faz um jogo onde é faltoso pra caramba. Fez 6 faltas só aqui. Sabe? É um time meio estranho e se está se defendendo muito mal. Não é à toa que o Real Madrid só em 10 chutes, fez 7 ao gol, 70% do que vai ao gol, e fez 3 gols, tá? Então acho que é muito legal esse padrão ML Liverpool sim que tá pintando por aí. Beleza? Mas é o jogo das 6h30, ó. Estrategicamente eu pô, um pouco de pé no freio, sabia? Porque depois tem tanto jogo para trabalhar, principalmente em cenário over de live, certas coisas. Sobre Celtic e Dinamo de Zagreb, aqui um aspecto importante que eu já queria citar para vocês, porque eu não estou me aprofundando nesse jogo. O Dinamo de Zagreb e o Celtic, embora tenham um padrão de jogo over, eu não botei aqui no meus, nem mesmo em múltipla, eu tenho evitado os jogos do Dinamo como mandante. Tá? Ele empata com o Mônaco e ele perde para o Borussia Dortmund, mas ele ainda continua com aquela crítica de ter o pior gramado da Champions. Tá? Críticas de como é que a UEFA deve jogar nesse lugar, sabe? E me parece que eles usam muito isso como estratégia, sabe? É campo com muita terra, sabe? A bola fica quicando, aí a bola não rola direito. Putz, eu não gosto, cara. Sinceramente, eu gosto do gramadinho fofo, liso, gostoso, com a bola assim, ó, flac, 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 flac. Parece manteiguinha no pão. Parece manteiguinha no pão. Olha que delícia, eu gosto disso. Então esse Dinamo de Zagreb e Celtic eu não gosto desse jeito. Aí você fala, ah, vou no under por causa disso? Pô, perdeu de 3-0 pro Borussia, né? E contra o Mônaco foi um jogo over de ambos marcam, mas é muito por causa das bolas paradas dos minutos finais, tá? Tava 0-0 arrastado. Não vou. Atalanta e Real Madrid. Ai, 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 amigos. Vocês viram o que o nosso querido Carlo Ancelotti teve que fazer, né? Vocês viram o que ele teve que fazer? Botar o Vini Júnior na relação. O Real Madrid está com a corda no pescoço, ok? Ele precisa de 5 pontos em 9 dos possíveis, tá? Isso implica em somar pontos contra a Atalanta, ok? Somar pontos contra a Atalanta. Caso contrário, ele precisará de 2 vitórias nos 2 jogos finais. Tá? Os 2 jogos finais são contra Brest fora de casa, plausível a vitória do Real Madrid, e o outro jogo aqui contra o Salzburg no Santiago Bernabéu, também bastante plausível a vitória do Real Madrid. O problema aqui é, primeiro, é o Real Madrid e é Champions, ele precisa ganhar. Segundo, esses 2 jogos que eu citei são em janeiro. Você virar o ano, comer aquele peru frio, cheio de gordura na tua casa como jogador do Real Madrid, olhando para sua família e pensando, daqui a um mês eu preciso ganhar 2 jogos, sabe? O peru vem azedo, o peru não digere,
o Peru entala, é difícil, o Real precisa de uma reação psicológica, precisa botar o Vini Júnior, nem que seja por 15 minutos, e é isso que o Ancelotti vai fazer, só que ele tem pela frente a Atalanta de Gasparini, um dos times mais arrumados do futebol mundial, uma força física, um padrão claro, um tesão de futebol, a Atalanta de Gasparini, líder do Calcio, tá? Top 8 da Champions League, tá ok? Um time que, meus amigos, sofre um número baixíssimo de gols, tá? A Atalanta que ganhou da Roma fora de casa por 2-0, ganhou do Milan por 2-1 na última rodada, que na Champions ganhou de 6-1 do Young Boys fora, que por sinal foi o único gol que ele sofreu na Champions até aqui. Venceu o Stuttgart fora de casa por 2-0. Tá? Venceu o Shakhtar fora de casa por 3-0 e empatou com o Arsenal por 0-0 em um jogo que ele perdeu um penal. A Atalanta de Gasparini, que em casa deixou o Arsenal apenas com 6 finalizações. É um time único no futebol europeu. Ele faz aquela marcação encaixada individual, tá? Você vê que sobe o Reteg no primeiro atacante, tá? Aí eles perderam o Koop Miners, que era bom jogador, mas eles perderam o Koop Miners e perderam o Scamacca. E o Reteg é muito melhor que o Scamacca. Essa é a verdade. Tá? O Scamacca era um belíssimo de um artilheiro, um belíssimo trabalho de pivô, mas a técnica do Reteg é muito mais apurada. Toda essa babação de ovo que eu fiz ao time da Atalanta aqui, para dizer para vocês que eu usei aquele clássico over 1,5 mais 2 do Real Madrid. Tá? Ao invés de over 1,5 DC, porque também acho que é um jogo de ambos marcam, uma odd 1,50 de ambos marcam me leva a crer que o jogo é over 1,5. Tá? Uma odd 1,50 de ambos marcam me leva a crer que o jogo é um over 1,5, certo? Porque você puxa essa odd ainda mais para baixo, porque você pode sair com um 2-0 do Real Madrid, por exemplo, e sair green aqui. Tá? E eu consigo, através do over 1,5 mais 2, ter uma odd quase igual a do ambos marcam. Jogo de números. Tá? Ó, jogo de números, trabalhar com mais resultados. Uma coisa que eu sempre provoco e tento fazer vocês é: vamos pensar, vamos pensar, vamos pensar junto. Me apresentem ideias, eu gosto de ouvi-los. Eu não domino todos os mercados, eu ouço os outros tipsters e fico assim fascinado e fico pensando na cabeça deles. A ideia da alta liquidez é um pouco provocar vocês. Beleza? E respeito ao time da Atalanta ao ponto de ficar assim, 2,55 Real Madrid, é o Real Madrid, eu vou pegar e tal, cara. Eu tenho um respeito pela Atalanta. Sério, acho que nem o Papa eu respeito tanto quanto esse time da Atalanta. Tá? Você chegar num campeonato italiano e passar a pirocada em todo mundo, eles vão me banir aqui no YouTube porque eu tô falando essas coisas? Porque esse time, tá? Ele tá, ó, ganhando todos os jogos seguidos, tá? Fazendo 38 gols, sendo o melhor ataque, tá? Sofrendo 17 e conseguindo esses jogos seguidos incluir 3-0 contra o vice-líder Napoli fora de casa, Roma fora de casa e o jogo mais recente em Bergamo contra Milan 2-1. Ficaram com medo de pegar Real Madrid? Desculpa, desculpa. Façam o que você quiser, tá? Mas confesso que eu fiquei levemente excitado só de pronunciar o nome desse time que eu tanto amo. Tá ok? Bom, sobre desarmes desse jogo, o meu amigo Jonathan, ele até mandou uma parada aqui para mim, ó, eu vou dar uma lida aqui para vocês pra gente acompanhar todo mundo junto. Ele mandou aqui o Bela Nova, 2 ou mais na Betano, a odd 2, tá? Aqui. Na odd 2, tá? Ele deu uma olhada nos números e tal, não sei o que, ele achou interessante. Tá? Tem muita coisa para fazer, principalmente do lado do Vini ali, se ele for escalado. Não é o que possivelmente vai acontecer. Tá? Não é o que o noticiário está nos indicando. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, já dizia ali o vestiário do Flamengo. O Gasperini ficou chateado porque o Ancelotti não teve em Paris, né, na festa de gala, é o melhor do mundo. Ancelotti chegar complicado ficar entre os 8 primeiros, 8 primeiros você precisa ganhar
Os três. Valverde é foda. Não estamos acostumados. Claro, claro que vocês não estão acostumados, só ganha, meu filho. Agora é hora da guerra, tá bom? Lembrar vocês também que o Real Madrid ganhou da Atalanta de 2-0 a Supercopa, né? Da Europa, o primeiro jogo da temporada, teve gol do Mbappé e tal, mas o time do Gasperini precisa muito de vigor físico para fazer o que ele faz. E como era o primeiro jogo da temporada, isso estava super desencaixado, tanto que a Atalanta começou muito mal a temporada, beleza? Mostrar para vocês que Bayern de Munique foi utilizado na minha aposta junto com o Girona e o Liverpool. Foi utilizado o over 1,5 somente do Bayern, tá? O Bayern de Munique, quem tem acompanhado, defensivamente é um horror, tá? Sofreu 2 gols contra o Heidenheim na Bundesliga, eu tinha uma múltipla com -1 do Bayern, veio até aqui, ó. Graças a Deus o Musiala entrou, graças a Deus ele salvou, ele é o melhor jogador do time, tá? Junto com o Harry Kane. Poder de brocação vale mais no mercado, né? Se bem que o mercado paga mais pelos jogadores de lado, né? São mais criadores, são mais quebradores de linha, mas o poder de brocação tem o seu valor. E o Harry Kane continua fora, provavelmente até o final desse ano. Tá? O Company não quer arriscar. Então a lista do Bayern está aqui, tá? Na tela para vocês. Então você pode imaginar um Bayern com o Laimer na lateral direita, o Pamecano, o Kim Min-jae, o Guerreiro aqui talvez, o Goretzka no meio-campo, com Pavlovic voltando, tá? Tem o Olise como titular, o Musiala como titular. Ele vai ficar entre Miller e Tel, imagino eu. O Sané também aqui na ponta. Cara, tem alguns desfalques, mas é o Bayern contra o Shakhtar, tá? O Bayern tem um cenário legal de uma necessidade de vencer para top 8, tá? O Bayern é um dos times que tem que lutar pelo top 8, tá? Pelo padrão Bayern de ser e por ter um time uma tabela mais fácil, ele perdeu 2 jogos aqui para o Barcelona e para o Aston Villa, se complicou muito. Então faz 12 pontos, ficaria assim próximo já do top 8. E o Shakhtar, com 4 pontos, está quase dando adeus. Precisa somar pontos contra o Bayern de Munique. Tá? Tá quase dando adeus, precisa somar pontos contra o Bayern de Munique. Por conta do cenário de 4-2 contra o Heidenheim, não foi um jogo que eu forcei. Esse jogo é na Hungria, tá? Em local neutro, ele é na Hungria. Cara, não foi um jogo que eu forcei handicap negativo pro Bayern. Tá? Eu acho que quem fizer o over meio HT com o over 2,5 jogo pode encontrar uma odd padrão Bayern de Munique. Tá? Seria aqui, ó, o 2,5 do jogo com meio HT, tá? Pode encontrar padrão Bayern de Munique aqui, jogos Bayern, tá ok? Mas insisto que não foi legal ficar forçando goleada, visto muito o fato de que o Shakhtar ainda pode se classificar, mas principalmente a ausência do Kane e a mamação que o Bayern de Munique tem sofrido. Beleza? Chegamos ao jogo das 2 unidades, conforme prometido em meu conteúdo. Eu estou preparado. A cara, eu dou a tapa. Eu não tenho medo. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo que aposta, todo mundo que está do meu lado, todo mundo, tá, que entende disso. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que seu amigo. Eu não sou melhor do que nenhum tipster, tá? Eu não sou melhor nem que o teu tio, tá ok? Tem muitos palpiteiros e analistas e tipsters que são imensamente melhores do que eu, tá? Agora, eu tenho um único diferencial, um único. Eu já tomei mais de 1 milhão de head na minha vida. Mais de 1 milhão. Você sabe do que é isso que eu estou falando? Mais de 1 milhão. São 22 anos tomando head. Tá? Vocês sabem o que é isso, meus amigos? Então eu não tenho medo, tá? Se perder. Eu não tenho medo de gastar uma unidade a mais. Eu não tenho medo, meus amigos. O medo ele está longe de mim. Tá? Eu posso perder mais 1 milhão de vezes. Eu tô vivo, tá? Por quê? Porque você precisa fazer a gestão. Você precisa encarar o dinheiro com amor, como algo muito sério.
tá? Como a coisa mais importante que você vai ter nas apostas, mais do que o green, é o controle dele, é o controle emocional. Porque na hora que você atingir a certeza de que você está no caminho certo, meus amigos, você vai tomar outro milhão de heads e você vai rir, ha, 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 com seus amigos, desfrutando de um belo copo de leite frio, gelado, tá? Então, eu vou falar para vocês uma coisa e eu preciso que vocês me respeitem. O Paris Saint-Germain, ele vai acabar com esse time do Salzburg. Ele vai acabar com esse time do Salzburg, meus amigos. Eu tô chorando porque eu preciso do apoio de vocês. O Paris Saint-Germain, ele vai fazer um jogo over, ele vai fazer um jogo completamente louco contra esse time, de intensidade, da marca do Luiz Henrique, de padrão de finalização, de padrão de amasso, e ele vai te incomodar, porque você tem raiva dele, porque ele tem te proporcionado heads, porque ele não ganhou do Atlético de Madrid, porque ele perdeu em casa, porque ele empatou por 0-0 com o Auxerre. Mas o goleiro teve que fazer 9 defesas milagrosas, porque esse time tem um bando de pé torto no elenco, mas ele voltou. Gonçalo Ramos está na lista, tá? O artilheiro, o centroavante, o procador, o cara do anytime. Tá ok? Alguém para botar a bola para dentro. Jogou contra o Auxerre, perdeu suas chances, teve alguns minutos em campo, mas calma, calma, vai sair. Então, a estratégia das duas unidades, ela consiste em a primeira, você gastar através do menos 1,25 do Paris Saint-Germain. Tem tanta tip aqui, meus amigos. Tem tanta tip aqui, meus amigos. Tá? Menos 1 do Paris Saint-Germain, que eu sugiro a vocês irem no menos 1,25, tá? Porque a odd do menos 1 deu uma caidinha, tá? Menos 1,25. E a segunda estratégia é você trazer a análise desse jogo para um jogo over, tá? Porque você pode pegar o over 2,5 com a vitória do PSG ou o over 2,5 com meio HT, tá? E fugir de possíveis mamações do Paris Saint-Germain, tá? Porque eu sei que vocês têm muito medo do que esse time já causou. Mas eu sugeriria. Eu não gosto da palavra sugestão, não é muito viés do meu conteúdo, tá? É meio pesado eu falar isso. Ó, deu 1,53 aqui, galera. É um pouco pesado eu falar isso, porque parece que eu estou induzindo muito vocês e não é muito a minha pegada, tá? É só vocês entenderem um pouco da minha cabeça, um pouco das minhas movimentações, tá? Eu acho que o gol do PSG poderia ser aqui para dar uma odd de 1,60 se desce, né? 1,53. Vamos ficar no 1,53, tá ok? Divisão de stake. E eu ainda usei um bingozinho só desse jogo, pensando em um cenário onde o PSG sofre gol, tá? O PSG vai ter muita facilidade para amassar esse time, apesar de eu achar que esse jogo não é bom para você ficar pegando escanteios, é bom para você pegar gol do PSG, é bom para você pegar gols, tá? Esse jogo bate, ele bate ao meu padrão de análise. Tem hora em que ele faz assim, ó. Ah, João, foi 0-0. Se o Barcelona contra o Betis tivesse sido 0-0, se o Tottenham contra o Chelsea tivesse sido 0-0, cara, eu não tô nem aí, não é do resultado que eu pauto a minha vida. É quando um time de padrão faz assim, ó, ah, grita, e o outro faz assim, ah, e eles se chocam, ah, vira uma revolução, tá? Então, eu tô dando uma olhada aqui, noticiário do PSG, vamos ouvir? Ó, o Mbappé aqui ainda tá ecoando a entrevista dele, hein? Noticiário do PSG, nós temos aqui a entrevista do Luiz Henrique Barcola. É agora ou nunca. Eu adoro esse tipo de frase, Barcola. C'est maintenant ou jamais. É agora ou nunca, diz o Barcola. Tá? Muito legal esse tipo de declaração. Muito legal esse espírito do must win. 1.500 torcedores esperados em Salzburg. Tá ok? A gente deve ter coragem contra o PSG. Gosto desse tipo de declaração para o jogo over. É agora ou nunca. Luiz Henrique, eu adoro esses jogos, tá? Que não há outra opção além de vencer. Isso aqui é o sangue do competidor. O cara dorme assim, ó.
com o bruxismo estralando, mordendo a língua. Ele acorda com a língua inteiramente cheia de sangue, cheia de pontinho vermelho, Luiz Henrique, meu anjo. Tá? Então tá aí, ó. Vamos dar uma olhada aqui no noticiário. A fórmula mágica é clara: gerar mais ocasiões com adversários, 20 ou 30 a mais, o quanto a gente puder fazer. Tá? O Salzburgo é uma equipe que libera os espaços para vocês jogarem em transição. Veja bem, também é um time que precisa de pontos. O Salzburgo deve pressionar bastante. Eu vou tirar os proveitos de algumas situações. Temos time para jogar em bloco baixo e depende do adversário como ele vai vir fazer. Tá? Então ele pode fazer ligação direta, ele está querendo dizer, e o Marquinhos trabalha muito bem isso, né? A ligação direta nas extremidades, se o time do Salzburgo vier fazer um bloco alto, ou então o pé em pé, como é a marca do PSG. Agora, outros elementos que eu posso apresentar com vocês com tranquilidade, que eu gosto muito do Paris Saint-Germain. Tá? Primeiro, esse time chuta e chuta, mas chuta demais. Tá? O Paris Saint-Germain, meus amigos, é uma máquina de finalizações e escanteios. Tá? Você tem que ponderar aqui que esse jogo foi 0-0. Então, assim, 24 chutes e 15 escanteios. Tá? 11 chutes no gol. Os caras são pé torto. O time tá com o padrão, cara. Tá? Contra o Nantes, vamos ver. 24 chutes e 10 gols. 9 escanteios. Tá? Ele chutou até contra o Bayern. Ele jogou com um a menos. Deu 11 chutes contra o Bayern. E o Dembélé foi expulso no minuto 56. E era uma linha de 8,5 chutes. Contra o Atlético de Madrid, 22 chutes e 6 escanteios e 9 ao gol. Aí você fala, João, então eu vou pegar as finalizações do PSG. Cara, não tô nem aí, faz o que você quiser. Eu não tô falando isso, eu não tô querendo... Eu sou prático, eu sou prático. Quando eu acho que um time vai finalizar, vai massacrar, eu pego o gol. Tá? Eu não gosto de ficar torcendo pro cara chutar, eu gosto de torcer pra bola entrar na rede. Mas eu vou pegar o Reci 9 do escanteio. Eu não vou passar um jogo que eu analiso que o time vai ganhar com facilidade, pegando o canto dele para torcer para a bola ir para a lateral ou para o canto, tá? Desculpa, é um pouco da minha maneira de enxergar futebol. Tá? Salzburg, meus amigos, contra o Bayer Leverkusen foi isso. Eu tinha as apostas do Bayer Leverkusen de cantos, porque eu falava, o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen vai acabar com esse time. Aí você faz escada de cantos junto com escada de gol. O que acontece? O Bayern de Munique, Leverkusen ganha de 5-0, dá 30 chutes e acho que faz 5 escanteios. Olha isso, 29 chutes, 13 no gol e 6 escanteios. Tá? Então é isso. 2 unidades é o que eu fiz. Mais elementos, desculpa, cara, eu acho que meu conteúdo tá ficando horrível de muita euforia. Mais elementos aqui para vocês. Jogos todos over do Salzburg, inclusive ganhou fora de casa, né? Mas em casa ele perdeu para todo mundo na Champions. Perdeu pro Dinamo de 2-0, perdeu pro Brest de 4-0. Perder pra Brest de 4-0, coisa horrível. Não ganhou do Rapid Viena agora em casa, perdeu até pênalti nesse jogo. No campeonato austríaco não é líder, o Sturm Graz tem muitos pontos de vantagem na Áustria. Tá? Uns pontos consideráveis a mais, digno de já gritar é campeão por ali, uma botafogada lá. 36 contra 23. Tá? São 13 pontos de vantagem para o Salzburg. Não deu liga ao time do Salzburg esse ano. Muitos jovens, inclusive o zagueiro deles é da base do PSG. Tem 17 anos. O Salzburg tira da base. O Salzburg é isso, um time para vender. Você contrata jovem no mercado, vai pegando na base, põe para jogar num campeonato fácil, monta um time ofensivo, porque você vende mais. O Haaland foi isso. Tá? Monta um time super ofensivo da escola Red Bull e põe para vender. E aí tá acontecendo essa mamação toda na Champions League, beleza, galera? Vocês me perdoam pela euforia? Bom, seguimos. Com perdão da euforia, mais um outro jogo que eu não gastei nada aqui, Leipzig e Aston Villa. Tá? Insisto, Leipzig tem a questão do dinheiro. É um time bom, mas perdeu todos os jogos da Champions, não tem mais chance de classificação. Tá? Então, talvez você queira correr por um DNB do Aston Villa por conta disso. Não sei. Sinceramente, eu não tenho muito o que falar para vocês, tá? A não ser passar esse cenário para vocês sobre que, sim, o Leipzig está eliminado. E 2, eu não gosto de somente por causa desse cenário pegar algo a favor do Aston Villa, beleza? Infelizmente, é um jogo que eu corri, achei as odds até meio estranhas desse jogo.
não tenho nem muito o que opinar, beleza? Bayer Leverkusen, Inter de Milão, aqui sim eu acho que eu tenho uma opinião bem contundente, tá? Eu acho que o site puxou muito pro lado do Bayer Leverkusen, tá? Mas meio da Inter de Milão cabe uma unidade, ao meu ver, na minha banca, na minha gestão, na minha maneira de pensar a aposta, tá? Porque eu vou estar apostando no empate do melhor time, tá? É um time melhor. Quem me acompanha sabe que eu tenho falado que o Bayer Leverkusen está recuperando um padrão. Eu tenho feito as apostas do over dele na Bundesliga. Mas o padrão Bayer Leverkusen está sendo recuperado porque ele toma gol em todo santo jogo. Bingo com gol da Inter de Milão também acho muito válido. Beleza? Ele toma gol em todo santo jogo, só que ele vai encarar a melhor defesa da Champions League. O único time da Champions que não sofreu gols. Tá? Nenhum gol sofrido. E ele pegou o Manchester City na primeira rodada. Tá? Quando o Manchester City ainda tinha o Rodri. Ah, esse Manchester City perdeu tudo. Jogou todo mundo contra a Inter de Milão. Eles não conseguiram furar o bloqueio do Simeone Inzaghi. Esse time é muito bom, meus amigos. Esse time é um top 5 Europa tranquilamente. Tá? Esse time, ele manteve o padrão, manteve a base, manteve o treinador, manteve, cara, toda a estrutura dele da temporada passada, que já era a estrutura do campeão italiano, que foi eliminado numas oitavas de final para o Atlético de Madrid, numa prorrogação ali, num jogo que eu achei que eles não iam ser eliminados, eles até favoritos. E eles são um finalista de Champions há 2 temporadas, é um projeto. Tá? Inter de Milão é um time muito forte. Tá? E para mim é melhor do que o Bayer Leverkusen, principalmente porque não joga o Chique, tá? Não joga também o Bonifaz, tá ok? Eles têm usado o. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Deve ser essa mesma formação aqui. Eles têm usado Tela, o Wirtz, Grimaldo, Garcia, Chaves, Palácio, Arthur, Tapsoba, Jonathan Tah, Capier. Pagou antecipado contra o São Paulo. Lembra da estratégia do meu conteúdo? Qual foi? Over 2,5 com vitória do Leverkusen, bateu. E o menos 1,5 do Leverkusen, não bateu. Então divido a stake para tentar equilibrar, principalmente contra esses times mamadeiras, tá? O Leverkusen é muito disso. Então, olha o que aconteceu na Bundesliga. Esse jogo do Bayern, o Bayern teve expulso no primeiro tempo. Na Bundesliga ele tem gol sofrido, gol sofrido, gol sofrido, gol sofrido. Aí ele faz um jogo de 0 a 0 aqui. Isso aqui é Copa, gol sofrido, gol sofrido, gol sofrido. Só que nem me diga, né? Acho que eu vou encerrar por aí, diante de uma belíssima, forte Inter de Milão. Ah, mas amassou o Parma não é ninguém, o campeonato italiano não é nada. Concordo, mas até contra o Arsenal eles foram bem aqui, ó. Ganharam do Arsenal de 1 a 0 na Champions. Tão levinhos, levinhos, não sofrem gols de ninguém. Preparadinhos para ir na Alemanha como zebra e beliscar o Bayer Leverkusen. Penso eu. Beleza? É, o Real Madrid eu falei e eu usei o Real Madrid. O Sporting e Clube Bruges eu usei no bilhete, né? Sporting e Clube Bruges eu usei sim. Ou foi só no bingo? Talvez tenha sido só no bingo, galera. Sport e Clube Bruges. Foi só no bingo. Porque aqui, ó, 1,5 mais 3. Tá? Cenário do 1,5 para mim é bom de tabela. Sporting precisa de um pontinho para classificar. Perdão. Precisa de um ponto para classificar. O Bruges não pode desperdiçar essa oportunidade de jogar em casa contra o Sporting, porque depois ele pega a Juventus e o Manchester City. Tá? E o Bruges ainda precisa entre 3 e 4 pontos para classificar. Não é legal desperdiçar. O Sporting está tomando gol de todo mundo agora, sem o Rubem Amorim, não está conseguindo ganhar, mas tem o Jokeris para pelo menos brocar um 1,5. E ao invés do 1,5 descer, eu prefiro puxar um 1,5 com um handicap a favor do mandante esticado, o handicap 3. Beleza? O Red vem aqui no 3 a 0 Sporting, 4 a 1 Sporting, 5 a 2 Sporting. Tá? Mas eu me sinto mais confortável com o mais 3 do que o DC do Sporting, visto que o Sporting perdeu os outros dois times, os outros dois jogos em Portugal, né? Perdeu em casa, inclusive para o Santa Clara, e o último jogo agora para o Moreirense de 2 a 1. Tá ok? É esse o cenário. Faltou para encerrarmos o conteúdo antes da pedra, Brest e PSV Eindhoven. Aqui alguns comentários. Primeiro, o Brest é um time que já tem os seus 10 pontos na Liga dos Campeões. Tá super bem, deixa eu fechar aqui. O Brest está super bem na Liga dos Campeões, principalmente pelo que ele fez no começo
da Champions League, né? Porque ele fez de cara as 3 vitórias. E aí ficou muito próximo da classificação o Brest, ganhando jogos que eram mais fáceis. Ele ganhou do Sturm Graz, certo? Ganhou do Salzburg, depois ele ganha também, acho que do Sparta Praga, se eu não estou equivocado, tá? Ele ganha do Sturm Graz aqui na primeira rodada, ganha do Salzburg aqui, aí ele empata com o Leverkusen, ganha do Sparta Praga, é isso mesmo. E agora ele vai pegar a parte difícil da tabela. PSV, Real Madrid e Shakhtar fora de casa. Tá? Então ele precisa de um ponto, por isso que eu até fiz o conteúdo da odd 55. Quem me acompanha sabe que eu acho que é uma fezinha de Brest perder os próximos 3 jogos, uma odd 55 cabe. Não tenho gostado muito do time do Brest, está numa curva Brest, está numa curva descendente, mas eu prefiro o over 1,5 com mais 3 aqui também do Brest por conta da mamação PSV. PSV tomou 2 gols pro Shakhtar, tomou gol do Twente. Quando joga em casa, toma gol de todo mundo PSV. Todo mundo que entra em campo contra o PSV faz um gol. Impressionante esse time. Mas joga contra um bando de morto na Holanda e toma gol. Tá? Mas é um timaço no ponto de respeito ofensivo. Ao ponto de eu achar que até é justo um pouco essa vitória aqui. 2.2, quem sabe, tá? 2.2, quem sabe. Vencer é um pouco difícil na Champions, ainda mais como visitante. Brest não manda seus jogos em casa, tá? Não manda em Brest, manda em Guingamp, uma cidade vizinha ali. Por isso que perde um pouco da eficiência. Mas em casa já empatou com o Bayer Leverkusen na Champions 1-1. Beleza, galera? É isso. Pedrada neles. Eu sei que vocês muitos esperam, me toleram. Tem gente que faz assim, ó, com o vídeo. Raque, arrasta lá pro fim. Fala, não quero ver esse maluco. Eu quero saber de bingo. Então vamos lá, meus amigos. Eu não tenho medo de bingo, não. Shakhtar e Bayern de Munique. Ai, 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 que dorzinha desse Bayern, né, cara? Over 2,5 gols. Na pedra para vocês, Salzburg e PSG. Não temam. O que é ganho está ganho. Inter de Milão e Bayern de Leverkusen. Gol da Inter de Milão. Tá? Um golzinho da Inter de Milão. Clube Brugge e Sporting. Over 1,5 gols. Na pedra. Tá? Over 1,5 gols. Com mais de 5,5 escanteios. Ok? Um cenário de jogo over que, quando encaixa gostosinho. Brest e PSV. Faremos o seguinte aqui, meus amigos. Over 1,5 gols na pedra e seco para vocês. E sobrou o Atalanta, certo? Contra o Real Madrid. Tá um pouco difícil, meus amigos. Over 1,5 gols e mais 3 para a Atalanta de Gasparini. Isso só é red se ele tiver um cartão vermelho, esse time. Isso é um time de futebol composto por 11 jogadores maravilhosos. Eu ia falar um palavrão, por isso que eu segurei, beleza? Na pedra para vocês, meus amigos. Muito obrigado. A gente volta com mais Champions na quarta-feira. A Champions excita o meu mamilo. Rasga no casaco. Beijos, fui!